Dia 108, Esté capítulo 5 ao capítulo 8. No capítulo 5, finalizado o jejum, Esté veste os trajes de rainha, vai à presença do rei, e quando ele a viu na entrada do pátio, teve misericórdia e estendeu o cetro de ouro. Esté se aproxima, toca no cetro, e ele lhe perguntou qual o seu desejo, e que daria metade do reino a ela se necessário fosse. Esté responde ao rei que era para ele ir com Amã a um banquete que ela providenciou. Enquanto o rei bebia, ele perguntou novamente qual o desejo dela, e a rainha disse para ele ir no dia seguinte com Amã a um banquete que ela preparará e que contaria tudo ao rei. Amã saiu de lá feliz, mas ficou furioso porque passou por Mardoqueu e o mesmo não se curvou. Chegando ele com seus amigos e a sua esposa, ele começa a se vangloriar por ter muitos filhos e riquezas, pela forma que o rei tratava e que ele foi o único convidado pelo banquete que a rainha deu ao rei. Mas ele ainda estava injuriado e não ficaria bem enquanto visse Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então, sua mulher e amigos lhe aconselharam a fazer uma forca de 20 metros de altura e pela manhã pedisse ao rei que enforcasse Mardoqueu. Isso lhe agradou e ele mandou fazer a forca. No capítulo 6, o rei não consegue dormir à noite e então pede um livro das crônicas do seu reinado e viu que Mardoqueu tinha denunciado os 2 oficiais que tentaram matar o rei. Ele pergunta aos oficiais qual honra deu a Mardoqueu e eles informam que nada. Então Amã vem entrando pelo pátio e o rei pergunta o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar. Amã pensou que o rei queria honrar a ele, e então manda pegar um manto do rei, um cavalo e o brasão do rei na cabeça, e que saísse pelas ruas proclamando: "Isto é o que se faz ao homem que o rei quer honrar." O rei manda Amã fazer exatamente igual com Mardoqueu, e assim ele fez. Depois foi para casa aborrecido, e a sua esposa e amigos informam que ele estaria arruinado, visto que não teria condições de enfrentar Mardoqueu. Enquanto conversavam, os oficiais do rei vêm pegar ele às pressas para o banquete da rainha. No capítulo 7, inicia o banquete dado pela rainha. O rei pergunta a ela qual o pedido e ela diz: "Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei." O rei pergunta quem fez isso e ela diz que foi Amã. Visto isso, Amã se joga no chão tentando achar misericórdia do rei, mas os oficiais logo pegam ele, cobrem a cabeça, e Arbona diz ao rei que tem uma forca de 20 metros lá fora que Amã tinha feito para enforcar Mardoqueu, e o rei manda enforcar ele nessa forca, e assim Amã morreu e o rei se acalmou. No capítulo 8, o rei Xerxes deu os bens de Amã à rainha, e Esté nomeou Mardoqueu administrador dos bens de Amã. O rei pegou o anel que estava com Amã e deu a Mardoqueu. A rainha pede ao rei que revogue o decreto onde os judeus morreriam, e o rei informa que nenhuma carta assinada e selada pelo rei pode ser revogada. Mas manda Mardoqueu escrever um decreto em favor dos judeus. Este escreveu que os judeus poderiam se defender e matar qualquer um que tentasse atacar suas casas e seus filhos, e poderiam saquear os bens de seus inimigos. E assim houve alegria entre os judeus, e Mardoqueu sai de lá com vestes reais, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.